tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. Vamos lá? Bom, gente, esse livro aqui, ele veio pela editora, pelo clube de assinaturas da editora Intrínseca, que chama Intrínsecos, tá? Esse daqui é o livro de junho da Helena Ferrante. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre este livro, o que eu achei, as impressões, e vou dar uma sinopse sem spoiler deste livro, tá bom? A Vida Mentirosa dos Adultos é um fenômeno, ele vai ser lançado mundialmente a partir de setembro, do dia 1º de setembro. Então, nós daqui do Clube Intrínsecos, a gente recebeu na caixinha do mês de junho esse livro. Esse livro vai contar a história de uma menininha chamada Giovanna, de 12 anos, e que ela sempre foi amada pelos pais, tá? Eles vivem em uma parte nobre de Nápoles, na Itália, tá bom? E aí, conforme ela vai crescendo, né? Conforme ela vai chegando aos 12 anos de idade, ela consegue ter algumas dificuldades na escola. E aí, com isso, em uma das discussões acaloradas, né, entre os pais dela, o pai dela vira para a mãe em uma noite e diz, não com muita enfatização, né, não sei se esse é o teor da palavra, mas que a Giovanna tá a cara da tia Vitória. O que acontece? Nos anos anteriores, antes dele ter a Giovanna, ele, na verdade, até nesse meio tempo, ele nunca quis ter aproximação com a tia da Giovanna, que é a Vitória. Por quê? Ela não tinha umas atitudes que o pai dela aceitava. Então eles viviam sempre brigando, e ele falava que algumas atitudes tornavam a tia Vitória muito feia. E aí isso ficou na cabeça dela, que na cabeça dela, como ele sempre chamava a tia Vitória de feia, então ele também a chamou de feia. Então, com isso, ela começou a ter aqueles pensamentos de criança, quando percebem que os pais, principalmente os pais, eles param de ser o super-herói delas. E aí começa aquela rebeldia, entre aspas, da vida desses pré-adolescentes, né? Nessa juventude, saindo da infância e entrando na pré-adolescência. Então, a gente vai ver muito, em muitos espaçamentos dessa história, em muitos detalhes dela, o sofrimento da Giovanna, percebendo que nem tudo que os pais dela falavam era verdade. Então, por isso que no título diz A Vida Mentirosa dos Adultos, porque aí ela percebe que agora a máscara dos adultos caíram. Então, ela começa a perceber muitas falhas que antigamente ela não percebia, e ela achava que a família dela, que era em torno do pai, mãe e ela, que ela, como é que eu posso dizer, que eram perfeitos, que eles eram super-heróis dela, entendeu? Só que nesse caso não é bem assim. Então, esse livro aqui, ele veio para mostrar esse lado da rebeldia dos adolescentes, mostrando que nessa fase de mudança é quando eles percebem realmente esse tipo de alteração na família, né? Principalmente quando se tem, ela é filha única, mas, por exemplo, eu que sou irmã mais nova, eu sempre percebi, eu sempre tive uma rebeldia um pouco maior do que o meu irmão mais velho, entendeu? Então, por conta desses traços, assim, de personalidades nesse temperamento
da adolescência, da infância para a adolescência, né? Então aqui a gente vai ver muito disso. Esse livro vai girar em torno do crescimento dela até meados de quando ela faz 16 anos. E é muito legal a construção da história. Agora falando um pouquinho sobre o livro em si, a escrita dela. A escrita da Helena Ferrante, ela é muito gostosa, muito prazerosa. E ela deixa uns detalhes bem sutis de como que a protagonista, que é a Giovanna, ela enxerga a cidade dela, ela enxerga outras cidades, porque ela vai viajar em um determinado momento para outras cidades da Itália. Então, parece que quando a Helena Ferrante fazia a descrição da cidade, parece que você estava dentro da cidade, parece que você via todos os pontos turísticos da cidade. Então, isso foi assim, muito prazerosa, tá? Essa leitura. Teve muita gente no clube que não curtiu muito essa leitura, mas eu curti sim, eu indico ela. Minha nota para esse livro é 4 camaleões, tá? A Maricota tá aqui do lado para comprovar isso. 4 camaleõezinhos a gente tá dando para esse livro aqui, porque ele é sensacional. Eu indico essa leitura para todo mundo, tá? Que queira ler um pouquinho sobre os romances da Helena Ferrante. A Helena Ferrante também é napolitana, tá? Então ela também conheceu as desgraças de Nápoles, porque tem muito esse contraste de pobreza com a riqueza lá, entendeu? Quem mora nos altos de Nápoles os que tem mais grana. Daí quando você vai descendo assim as ruas de Nápoles, porque é como se fosse eles moram próximos a uma cidade próximo do Vesúvio, né? Então tem algumas partes de Nápoles que você consegue ver esse vulcão, né? Que já teve parte de muitas desgraças na história, né, da Itália. Então eu recomendo bastante esse livro para vocês, tá bom? Quando ele for lançado aqui no Brasil, ele será lançado com essa capa. Essa capa aqui é a capa da Intrínseca, tá bom? E ela vai estar disponível a partir do dia 1º de setembro em todas as livrarias, tá bom? É isso aí, pessoal. Se vocês curtiram essa resenha, deem um like, que ajuda muito na divulgação do canal. Vocês não sabem quanto que isso ajuda para o YouTube conseguir fazer com que o meu canal seja sugerido bem mais. Então, não esqueçam de dar esse joinha, tá? Compartilhar com os amigos. Se for novo aqui no canal, se inscreva, tique em todas as notificações que vocês receberão mais conteúdos literários daqui pra frente, tá bom? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!